Esse mês de junho, um mês que nós estivemos falando sobre oração, e eu quero terminar falando sobre oração. Na quinta-feira, nosso irmão Edivaldo está lá no fundo lá, trouxe uma palavra maravilhosa. Eu comentei com alguns irmãos como eu fico feliz em ver que nós estamos aprendendo na palavra, porque o que nós falamos aqui tem repercutido, tem reverberado no coração de muitas pessoas e principalmente no coração ou nos corações de vocês que estamos aprendendo juntos com o Espírito Santo de Deus. A cada palavra, a cada ministração, a cada louvor é um aprendizado. E hoje eu quero meditar na oração sacerdotal de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo, vai ficar aí hoje, né? Vai ficar aí. 17 do Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Pode chamar de São João também, viu? Não é porque tem a festa junina aí que ele deixou de ser santo, assim como toda a igreja é. Aos santos que estão na igreja de Éfeso, santo significa aquele que é separado. Tira alguns paradigmas aí da sua cabeça, algumas questões que às vezes nos impedem, né, de falar algumas coisas. Preconceitos, né? E ele foi santo sim, porque foi separado por Deus, assim como você também está buscando a santificação. Se você está buscando a santificação, você é santo, é separado do mundo para fazer a vontade do Pai. Deixa aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, São João, capítulo 17. Nós vamos meditar nessa oração de Jesus, e eu vou aqui pontuando algumas questões que eu meditei aqui nesta oração, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Curva a sua cabeça por um instante, mais uma vez. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. A oração, ela tem o objetivo de nos transformar. Ela tem o objetivo de fazer com que nós venhamos a compreender aquilo que Deus quer de nossas vidas, aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer de você. A oração, ela tem o objetivo de fazer algo que no mundo material não se consegue, que é ouvir, é ter essa sintonia com o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, porque Jesus disse que Ele está aqui na terra, Ele é o nosso Consolador. Meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso, eu quero dizer que o Teu nome sempre permanecerá santo, porque Tu és um Deus santo, santo, santo. Obrigado, Deus, por esse privilégio de falar da Tua palavra. Que a Tua igreja, que nasceu no coração do Senhor, que ela possa ouvir, que ela possa entender, e principalmente que nós, como igreja, possamos praticar a Tua palavra, colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Pai, mais uma vez nós queremos que o Teu nome seja engrandecido em tudo. Nós estamos aqui para Te agradecer desde já por todas as coisas. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratos diante de Ti. Amém? Amém. Pensando mais uma vez e falando mais uma vez sobre oração, durante esses dias, em conversas que nós temos com algumas pessoas, com alguns irmãos, eu ouço pessoas me falando: poxa, mas tal pessoa está passando por
tantas tribulações, por tantos problemas, tantas aflições, tanto na vida familiar como na vida profissional, e eu não sei o que está acontecendo. E queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado? Essa palavra, que efeito ela tem quando eu falo oração? Que efeito essa palavra faz no teu cérebro, na tua maneira de pensar, na tua cognição? Ela mexe com você? Ela faz alguma coisa diferente? Faz você se remoer aí? Te constrange? Essa palavra, sabe por que eu estou insistindo tanto esse mês principalmente? Porque a oração, ela pode mudar qualquer situação. Ela pode mudar qualquer situação. Às vezes, as coisas não acontecem na hora. Mesmo você orando com fé, mesmo você pedindo e você sentindo a presença do Senhor, Deus que conhece todas as coisas, que sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, que já está no futuro, está no passado, nesse tempo e espaço que nós não compreendemos, Ele está o tempo todo e Ele conhece tudo o que vai acontecer. O salmista no Salmo 139 diz que Ele, antes de você falar, já sabe o que você vai falar. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia. E a pergunta é: você tem colocado a tua vida verdadeiramente nas mãos de Deus? Quando eu digo isso, é você orar e esperar aquilo que Deus vai fazer. Em alguns momentos a resposta vem na hora, como nós falamos a respeito do rei Ezequias. A resposta veio na hora. Ele orou pedindo vida, e naquela palavra que eu trouxe, eu falei, ele orou a Deus e colocou a palavra lembra, Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter uma vida em santidade, em santificação. É por isso que nós precisamos nos santificar em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque quando você orar, mesmo que a tua oração não seja respondida na hora, como foi no contexto da oração de Ezequias, pode ter certeza que ela será respondida no tempo de Deus. E eu olho e penso em Daniel, quando a palavra do Senhor veio a ele dizendo: olha, no primeiro dia em que você começou a orar, foi no primeiro dia, não foi durante, não, no primeiro dia o Senhor já enviou a resposta. Contudo, irmãos, há uma batalha espiritual que muitos crentes não entendem. Há uma batalha. Nós somos espirituais, nós somos espírito. Por isso que Jesus falou: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, glória a Deus, e em verdade. Aleluia. Você entende isso? Adorar em espírito é adorar em pensamento. Você, em muitas ocasiões, ou na maioria delas, você não precisa abrir a tua boca. Fala com Deus. Nós não sabemos se Ezequias, na sua oração, se ele falou ou se ele orou em espírito, mas ele orou. É isso que nós temos que entender. No mundo espiritual é complexo, só que Jesus já deu as diretrizes. Ele já nos mostrou. E nessa oração, na oração que ele fez, chamada oração sacerdotal, ele intercede, ele fala coisas para o Senhor que Deus já sabia, que Deus já sabe. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, o que é que você está passando? O que é que está acontecendo na tua casa? O que é que está acontecendo na tua família? Você tem colocado isso em oração diante de Deus? Ou você apenas murmura? Ou você apenas acha que do seu jeito é melhor? A solução que você quer
para essa situação que você está vivendo, a solução que você quer, que você tenha certeza, não, tem que ser assim. Você já colocou diante do Senhor, você já colocou diante do Senhor, para que Ele possa te dizer, não é assim, ou é assim. Aleluia, glória a Deus. E espera. Ah, mas como é difícil esperar, é muito difícil, é angustiante. Mas eu falo para vocês de todo o meu coração, eu vivi situações em que eu esperei em Deus. Aleluia. E eu vi o milagre acontecer. Oh, glória a Deus. Aleluia. No tempo certo, na hora certa. Não agi, sabe por quê? Não era para eu agir naquele momento, ainda que a palavra oração, ela tem uma raiz, orar e agir, e ação. Mas primeiro é orar. E depois, diante daquilo que o Espírito Santo te direcionar, você vai e age. Aleluia. Essa palavra está falando com você? Então, que você possa guardá-la em teu coração, no seu coração, e você possa cumprir aquilo que o Espírito está falando diretamente no teu coração. Faça aquilo que o Espírito de Deus te direcionar. Glória a Deus. Porque Ele está aqui na terra. Porque Ele é o Consolador da igreja. Aleluia. A Trindade, essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Você não vai encontrá-la. Porque ela foi pensada por Tertuliano, um dos pais da igreja do segundo século. Homens apologetas ou apologistas que lutaram em prol da defesa do Evangelho. E eles pensaram, começaram a escrever, começaram a pregar, começaram a estudar a palavra de Deus. E Tertuliano foi um servo que foi sincero diante do Senhor, buscava o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu olho para alguns irmãos e às vezes eles acham que estudar a palavra de Deus vai te deixar mais frio, que você ler livros, não somente a Bíblia, vai te deixar meio louco. E na verdade, quando nós fazemos isso, pedindo a direção do Senhor e olhando sempre para Jesus, isso vai cada vez mais melhorar o teu entendimento. Tem que andar juntos, ou tem que andarem juntos, teologia e unção. Teologia e unção. Nós temos que ser pentecostais, mas nós temos que entender a palavra, porque senão nós falaremos coisas que não estão na palavra do Senhor, interpretaremos de uma forma errada. E Tertuliano foi um desses homens que estudou a palavra de Deus e conseguiu unir a unção com o entendimento, com a palavra, com a teologia. E ele pensou nessa palavra trindade, trinitus, em latim. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas igrejas dão mais ênfase ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. São igrejas que dão mais ênfase no Antigo Testamento, por exemplo. Outras igrejas dão mais ênfase em Jesus. E outras igrejas dão mais ênfase no Espírito Santo. Ah, mas Deus agiu no Antigo Testamento, Jesus agiu no início da graça, vamos pensar assim, da dispensação da graça, e o Espírito Santo está agindo agora, porque foi ordem de Jesus. Quando na verdade, irmãos, nós temos que entender a Trindade, porque é um Deus só. Amém. É um só Deus que age na sua multiforme, na sua maneira de agir, na sua pluralidade. É um Deus plural, e só através do Espírito Santo você consegue entender essas coisas, a ação do Senhor. Ele não agiu de uma forma no Antigo Testamento, ou não agiu de uma forma, ou só de uma forma no Novo Testamento, ou na graça, ou na lei. Não, ele agiu da mesma forma o tempo todo, porque ele nunca mudou. Nós, a humanidade, é que mudou.
As coisas mudaram. Então, a ação de Deus no tempo e no espaço. Deus é Espírito. Jesus é Deus encarnado e glorificado. E o Espírito Santo é o Consolador. E no texto, no capítulo 17, nós temos aqui algumas observações que talvez você já tenha lido, talvez você já tenha meditado, mas vamos rever, vamos meditar novamente em alguns pontos importantes dessa oração de Jesus. O contexto dessa oração: Jesus estava prestes a ser preso e passar pela agonia da cruz, e ele estava sempre orando. Sempre orando. Se ele saía, quando ele falou assim, quando você quiser falar com Deus, vá para um lugar. Ele deu o exemplo do quarto. Vá para o seu quarto, exponha, ore, fale aquilo que você quer falar. Ele saía do meio do povo e ia orar nos montes. Por isso que na palavra que o nosso irmão Edivaldo trouxe na quinta-feira, eles já tinham saído e Jesus estava fazendo o quê? Estava orando. E nesse contexto que ele falou, que ele proclamou essa oração, ele estava orando por causa da agonia que ele iria passar. E o texto nos diz, irmãos, em primeiro lugar, ele começa dizendo: tenho-vos dito estas coisas. 17, verso 1. Capítulo 17, verso 1. Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos e disse. Que coisas que ele estava falando? Se você olhar no capítulo anterior, ele está falando da missão do Consolador. E no último verso do capítulo 16, quando ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas. Que coisas? No último verso ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz. Em quem? Em mim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Aí ele coloca aqui: no mundo, no cosmos, vamos colocar até mais no universo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em quem você vai ter paz? Em Jesus. Eu tenho-vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Eu venci o mundo, queridos. E se ele venceu, como o pastor Oshiro sempre dizia, nós venceremos também. Se você estiver em Cristo, se a tua paz está nele, se a tua paz não está no mundo, se a tua paz não está naquilo que você tem, se a tua paz não está nos teus sonhos que ainda não se realizaram. Tem pessoas que ficam sonhando e nunca vai acontecer. Por quê? Porque não tem paz, não descansa no Senhor, não entrega. Você sonha com o seu casamento? Então entrega. Tenha paz em Cristo. Você sonha com um trabalho melhor, um emprego melhor? Coloque isso em oração. Você sonha com que seu marido seja um marido melhor? Coloque isso em oração. Coloque isso em oração. Sabe por que eu digo isso? O Espírito de Deus vai constranger o teu marido, para que ele ore também, para que ele sinta a necessidade de orar, de pedir a direção. E aí tudo aquilo que você precisar, eu estou me sentindo desse jeito, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo, algumas coisas não estão acontecendo, a minha casa como que está? Você tem colocado em oração? O meu marido não liga, o meu marido, ao invés de ficar se lamentando com amigas, para você, mulher, essa palavra, ao invés de ficar botando defeito. Eu assisti um filme outro dia, no cabeleireiro, ou lugar demoníaco. Repreende o demônio que tem lá. Eu já não vou mesmo há muitos anos.
Mas ô lugarzinho demoníaco. Aprenda uma coisa que nós aprendemos aqui na quinta-feira. Venha no culto de quinta. Na parte do louvor, a nossa irmã Vilma falou assim: quer falar mal de alguém? Fala mal de Jesus. Vê se você consegue. Vamos falar de Jesus? Porque de Jesus não dá para falar mal. Né, irmã Jardu? Né, irmã? Senta na cadeirinha da irmã Jardu. Quero ver você falar mal de Jesus. E salão de cabeleireiro é uma coisa. E as mulheres estavam lá, porque meu marido, aquele traste, aquele isso, aquele não sei o que, aquele lá, aquele lá. E a oração está onde? Ou vocês pensam que eu fui transformado por quê? Ou por quem? Por Deus, através da oração. Eu senti a necessidade de orar o tempo todo. Porque a minha esposa, eu tenho certeza que ao invés de falar mal de mim, falou pouco. Não falou muito. E o pouco com quem ela falou, eu sei que ela falou com o Senhor. É na oração, queridos, queridas. É na oração. Coloque as tuas súplicas, coloque o teu coração em oração na mão do Senhor. E quando você ouvir alguém falar mal, seja de quem for, siga o exemplo da irmã Jardu. Vamos falar de Jesus? Amém. Vamos falar de Jesus, porque eu quero ver alguém falar mal de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, porque no mundo vocês terão aflições. Mas o segredo, qual que é? Buscar forças, buscar paz no Consolador. Porque agora, queridos, pensem comigo. Deus é Espírito. Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho. Ele faz a obra que ele precisava ter feito. E aí ele diz assim: eu vou para o Pai. Prestem atenção. Eu vou voltar para a glória. Mas eu vou deixar um outro Consolador. E é Ele quem vai. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça, do amor de Deus. É o Espírito Santo que convence. É por isso que o Senhor fala conosco: coloque em oração, porque não é a tua palavra, não é a tua palavra de ódio, não é a tua palavra de crítica. Quando você for criticar, quando você for admoestar alguém, faça como João Batista, faça em nome do Senhor, faça usado pelo Espírito Santo, porque as críticas são ácidas, muitas críticas não surtem efeito nenhum. Saiba até criticar, porque o Espírito de Deus te ensina isso. É o Consolador da igreja que está agindo no nosso meio. Em segundo lugar, irmãos, Jesus glorificou a Deus na terra, e Deus o exaltou. E tudo isso aconteceu no tempo e no espaço, na eternidade, para que nós fôssemos inseridos nessa eternidade. Vocês entenderam isso? A minha vida, em outras palavras, a minha vida, as nossas vidas, elas não estão limitadas a esse tempo e espaço. Aquilo que nós estamos vendo aqui, aquilo que nós estamos vivendo, não, nossas vidas não estão limitadas a isso. Tem muito mais coisas. Glória a Deus. Tem muito mais coisas que o Senhor quer nos revelar ainda aqui, e outras que Ele não pode fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele prometeu. É por isso, irmãos, que o autor de Eclesiastes escreveu que Deus colocou a eternidade no meu e no seu coração. Sabe aquela saudade que você tem, que você não sabe explicar? É saudade daquilo que você vai viver. Daquilo que você vai viver. Deus planejou nossas vidas na eternidade.
Olha o que o Senhor fala aqui para nós, no verso 1 ao 6. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhes deste. Quem deu? Quem nos deu? A Jesus. Quem nos deu a Jesus foi o próprio Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me foi confiada para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Entenderam aquilo que Jesus está dizendo? O plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo. Nós fomos preparados, o Senhor já sabia que nós existiríamos, e Ele nos preparou para que nós fôssemos salvos, para que nós nos santificássemos na presença dEle. Viu o que Jesus está dizendo assim? O que o Senhor me deu, eu fiz tudo isso, e o Senhor me deu essas pessoas. Em terceiro lugar, queridos, Jesus não morreu pelo mundo todo. Jesus não morreu pelo mundo todo, por toda a humanidade. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pela sua igreja. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Agora a grande pergunta é: você é a igreja? Ou você se parece com a igreja? Porque Ele morreu pela sua igreja. Verso 9: é por eles que eu rogo. Por eles quem? Por aqueles que o Pai deu a Ele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Jesus não morreu por toda a humanidade. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pela sua igreja eleita. Ela foi eleita na eternidade. Em quarto lugar, amados, Deus nos guarda do mal, do maligno. Mas se você faz parte do sistema mundano, você não é igreja. E não está incluído nesse contexto. Deus guarda a sua igreja do mal. Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque Judas estava com a igreja, mas ele não era igreja. Jesus fala isso no texto. Ele estava com a igreja, ele se parecia com a igreja, mas ele não era igreja. Por quê? Porque as suas obras eram más, os seus pensamentos eram maus. Ele estava com a igreja, ele ouviu Jesus pregar, ele sentiu a presença do Senhor em todos os lugares, ele viu milagres, mas ele não era igreja. E ele não foi guardado. Não foi guardado. Quando foi tentado pelos seus próprios desejos, quando foi tentado por Satanás, em relação a Judas e Pedro, prestem atenção. O que Judas fez? Ele traiu Jesus. E o que Pedro fez? Ele negou Jesus. Tem alguma diferença? Para mim não tem. Trair e negar são questões bem próximas. O que aconteceu com Judas? Porque ele não era igreja. E o que aconteceu com Pedro? Que era igreja. Jesus chegou a falar: olha Pedro, Satanás está tentando te matar, te peneirar, mas eu tenho rogado por ti. Porque era igreja, porque estava debaixo das potentes mãos do Senhor. Satanás não vai tocar
tocar na tua vida, porque o Senhor te guarda. O Senhor te guarda, tenha isso na tua mente. Se você é igreja de verdade, não está vivendo no sistema mundano, não deixa que ideologias mundanas, não permite que a tua família, não permite que você mesmo viva debaixo de coisas que não pertencem ao Senhor. Você é a igreja, e você é guardada por Deus, é guardado por Deus. O maligno não vai te tocar. Verso 15 e 16: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você se parece com esse Cristo? Você tem a mente de Cristo? O teu caráter está sendo forjado pelo Espírito Santo de Deus? A cada dia você tem aprendido, a cada dia você tem ouvido a doce voz do Espírito Santo? Ou você tem dado ouvido a outras vozes? Saber discernir vozes é importante, queridos, porque nós temos muitas vozes falando aos nossos ouvidos. E ontem aqui eu dei um exemplo na palavra, uma criança que está brincando na rua. Quando você era criança, você brincando na rua, quando a tua mãe te chamava ou a tua avó te chamava, você conseguia discernir a voz das outras vozes. Assim são os filhos de Deus. Ele consegue discernir a voz de Deus de outras vozes. Amém? Amém. Em quinto lugar, busquem a santificação na verdade. É diferente. Busquem a santificação na verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Essa pergunta Pilatos fez a Jesus quando estava sendo interrogado. O que é a verdade? Aliás, uma palavra que Jesus falou para Pilatos, eu falando de política ontem, citando Romanos capítulo 13, para os crentes revoltados, para os crentes da extrema, de qualquer lado. Leia Romanos capítulo 13, leia Jesus, Sermão do Monte, todos os dias da sua vida. Uma palavra que Jesus fala para Pilatos antes, aliás, nessa pergunta que Pilatos fez, Jesus não respondeu, porque ele não iria entender. Ele não iria entender. Mas Pilatos olha para Jesus e diz assim: por que você não se defende? Eu tenho o poder de te absolver. O que Jesus falou para ele? O poder que você tem foi concedido por Deus. Você não o teria se Deus não tivesse dado a você. A mesma coisa que João Batista falou: tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem do Senhor. Glória a Deus. Do Senhor é a terra, do Senhor são todas as coisas. Nós estamos usando emprestado aqui. A casa que você tem é do Senhor. O trabalho que você tem foi o Senhor que te deu. O trabalho que você não tem, a porta, foi o Senhor que fechou. Por isso que nós temos que viver em santidade. E santidade, ela inclui muitas coisas, principalmente a oração. Colocar nas mãos do Senhor todas as coisas. Em sexto lugar, amados, Jesus orou por você antes de você nascer. No verso 20, olha o que ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus te escolheu antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação, ele já foi preparado antes que tudo viesse a se formar.
Quem tem entendimento, entenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Em sétimo lugar, Jesus deseja que nós estejamos com Ele na glória. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos aqui de passagem, tudo é muito rápido, tudo que nós temos é emprestado por Deus. Nessa dimensão, nessa geração, nós estamos aqui de passagem. Olha que Jesus falou no verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ele já estava falando no presente. Olha o tempo para o Senhor como é. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que o Evangelho de João diz no capítulo 14? Que Jesus está preparando moradas. Ele quer que nós estejamos com Ele na glória. E eu concluo essa mensagem, irmãos, citando as palavras do apóstolo Paulo: olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:9. E as palmas louvam ao Senhor.